eu não recorro a perfis humorísticos para evidenciar questões sérias, para evidenciar fatos que não são de teor humorístico, né? Eu respeito quem faz, evidentemente, que é uma forma de descontrair com algo muito triste, né? Mas eu abro mão desse recurso, digamos assim, porque eu não vejo como adequado, né, para, enfim, para esse debate, né? Essa é a minha questão. O que está evidenciado é justamente o contrário. Houve, no governo anterior, um desmantelamento do Ministério do Meio Ambiente e pesquisas sérias hoje apontam para o fato de que servidores agiram escondido de seus superiores porque se desejava ter ali exatamente um afrouxamento na fiscalização. No que concerne ao meio ambiente, o que nós vimos foi o contrário. Nós vimos o ministro do meio ambiente, à época, tentando liberar madeira ilegal para venda. Ele disse que seria um absurdo deixar aquelas madeiras perderem, etc. e tal. Então, assim, há controvérsias aí nesse meio aí de que houve aí um combate extenso. Eu desconheço essa informação, né? Em havendo, no que concerne o meio ambiente, as declarações do ex-presidente e do ministro, né, que aponte, porque eu realmente não vejo. Por isso, a minha proposta, para finalizar assim esse conjunto de conversas, né? Eu ia falar de ideias, mas esse seria arrogante, esse palavrório do qual eu estou disponibilizando. Eu proponho que a gente faça debates dentro das nossas limitações, cada vez de alto nível, cada vez num grau de nível superior. É o que eu tenho para propor, né? Um forte abraço a todos. Eu espero poder continuar aqui. Eu gostaria que também fizessem, né, do modo que eu estou fazendo, através de vídeos, né? Escrever longos textos é difícil, e às vezes é maçante para a gente ler, etc. Mas talvez assistir vídeos não seja tanto. Portanto, eu considero, aliás, como uma boa maneira de fazermos um bom debate. Ou quem sabe grave áudio, né? Se você não gosta de aparecer, não quer ter vídeos, né? Faça através de áudios. E sobretudo, né, que autorize que isso seja espalhado por toda a internet, por que não? Ideias têm que ser compartilhadas. E digo, cada vez mais intensos e sobretudo, de alto nível, de alto padrão. Para isso a gente precisa se informar minimamente e fazer o debate sem juízo de valor do seu interlocutor e, sobretudo, sem juízo de valor dos políticos que nos representam. Esse juízo de valor ele deve ser feito sim na hora do voto. Na hora do voto nós devemos escolher aquele que melhor combina conosco. O voto é livre, o voto livre é uma garantia da lei. Portanto, todos devem ser livres para votar. A gente sabe o que aconteceu na eleição passada, né? Para presidente. Houve pressão por parte de poderosos para tentar mudar o voto das pessoas. Ainda hoje tentam fazer isso. Essa semana mesmo, alguém tentou me constranger devido aos meus valores,
devido ao que eu penso. E eu estou falando que isso aconteceu pessoalmente, cara a cara, não foi pelas redes sociais. O debate político ele deve envolver toda a sociedade e deve pautar por um bom nível, por um alto nível. Quando um candidato a prefeito, ex-coach de rede social, que se enriqueceu com isso, diz que ele faz um debate, que ele tem um discurso de baixaria, quando na verdade ele é um nobre, porque ele poderia fazer um discurso nobre, mas é esse discurso que agrada as pessoas, nós, que não somos políticos profissionais, devemos elevar o nível dos nossos debates para evidenciar para a gente como esse candidato, que talvez até esteja certo nas suas pretensões, de que ele está errado. Nós temos que provar para eles que eles estão errados, que nós não gostamos de baixaria e não fazemos baixaria nos nossos debates. E com as redes sociais hoje, esses debates podem ser cada vez mais intensos. Claro que isso é uma especulação de futuro, né? A gente não tem muito certeza do que pode acontecer, mas olhando para o passado, a gente percebe que hoje se precisa de muito menos mão de obra. E claro, quem contrata diz que tem muito menos gente disposta a exercer essa mão de obra. Então você já percebe uma mudança interessante, importante nesse cenário, nesse setor. Mas que não nos enganemos, ainda hoje é o setor que mais emprega. E nós estamos falando de grandes negócios, mas tem médios e tem pequenos produtores ainda, né? Por quanto tempo esses sobreviverão, a gente ainda não consegue prever. Mas ainda existem, e eu considero que são extremamente importantes ainda, que lutemos para que não acabe. Com o avanço da tecnologia, com o crescimento dos equipamentos, a evolução dos equipamentos, é possível que talvez no futuro, e talvez não muito distante, se consiga produzir sem pessoas, né? Então, o investidor hoje que precisa de mão de obra, né? Bem menos do que precisava no passado, é verdade, porque as máquinas já substituíram grande parte, podem um dia não precisarem e aí podem produzir sozinhos. E eles continuarão sendo importantes da mesma maneira, né? Eu tendo a imaginar que se esse dia chegar, evidentemente o mercado consumidor deverá ser reduzido. Bom, talvez seja a falência do sistema, não dá para prever esse tipo de coisa. O que poderia ser muito bom, talvez seja uma catástrofe. Ou talvez aquilo que a gente teme como sendo um cataclisma, talvez seja uma solução, porque talvez se encontre uma posição para os seres humanos nova que hoje não existe, para aqueles que terão as suas ocupações ocupadas pela inteligência artificial por máquina. E claro, quando nós falamos de agronegócio, a gente lembra, justo que se lembre, porque tem uma parcela importante, a mais importante, que sem eles o agronegócio não existiria. Nós falamos dos financiadores, aqueles que investem, certo? Agora, quem produzem de verdade são os funcionários, né? Vamos ser sinceros, né? Tem produtor que investe e ele não consegue produzir sozinho. Aliás, gente, vamos ser sinceros, né? Sozinho nós não somos nada na sociedade, né? Nós somos um ser
Nós, seres humanos, vivemos no coletivo, né? Então, nós sempre dependemos uns dos outros, né? Então, é bom lembrar desses também. Porque, às vezes, quando a gente fala de agro, a gente lembra apenas dos grandes empresários, dos financiadores. E não estou retirando aqui a importância deles. É claro que sem eles já não existiria, né? Ou seja, trabalhadores sem investimento, sem capital, não produz. Mas investidores sem trabalhadores ainda não produzem, por enquanto. Isto é, quanto menos agrotóxicos, quanto menos defensivos agrícolas, chamam agrotóxicos de modo pejorativo, nós tivermos, é muito provável que vamos reduzir a nossa capacidade produtiva, porque temos muito mais praga. Claro, isso é interesse comercial deles. Eles não querem a nossa concorrência, porque nós temos eficiência na produção, eficiência capaz de superar o custo Brasil, que é da infraestrutura ruim, da dificuldade para exportar, da alta carga tributária, tudo isso graças à competência de quem produz. Somos concorrentes fortes lá fora, é a única área que conseguimos ser. E claro, não interessa a eles. Não interessa aos norte-americanos, não interessa aos europeus. Especialmente os produtores. Porque lá eles também produzem, diferentemente do que se fala aqui. Que o Brasil é um celeiro, que aqui só aqui produz e que se não comprar da gente, não tem de quem comprar. Fosse assim, não seríamos tão demonizados. Seríamos, ao contrário, endeusados. Infelizmente, não é o que acontece. Inclusive por brasileiros. Tá? Inclusive por pessoas que dependem e nem sabem que depende. E digo mais, há uma grande desculpa, especialmente da União Europeia, de que estão preocupados com o meio ambiente aqui no nosso país, quando na verdade estão mesmo defendendo seus interesses, porque estão preocupados, isto sim, com a concorrência que o nosso agronegócio traz aos produtores de lá. Este ano mesmo, houve ali uma grande revolta dos produtores europeus e eu vi gente aqui do Brasil, do agro, comemorando. Não pensem que eles estavam aliados a nós, brasileiros, e muito menos a você que é do agro. Eles estavam pensando nos interesses deles. Por que se fala muito em defensivos agrícolas? Se julgam os agrotóxicos? Porque nós precisamos usar mais agrotóxicos devido ao nosso clima quente, que tem mais praga. Na Europa pode-se usar muito menos. E é claro que esse é o álibi que eles têm para poder concorrer ilegalmente conosco. E claro que as pessoas sérias do agro, a grande maioria absoluta, eu diria que 99%, aliás, eu diria não, eu digo 100%. Acontece que existem baderneiros, pistoleiros, que se assemelham o que nós chamamos de agro, né? Invadem terra, então esses desmatam, colocam fogo, e até produzem alimentos. Sim, produtos agrícolas, commodities, alimentos, mas estes não são necessariamente do agro. Né? Então, quando você fala de agro, você está falando de gente respeitada. Né? E é claro que estes jamais irão colocar fogo. Sabe por quê? Porque o principal prejudicado é justamente eles. E olha, com todo respeito, é uma turma muito inteligente. Não fossem, não conseguiriam o sucesso que tem. Nós somos referência no mundo nesse setor. Portanto, há que se respeitar. Goste ou não goste. Vamos pensar em um Brasil sem agronegócio. Bom, não existiria, né, nos dias atuais.
Aliás, eu diria que em momento da nossa história como país, nenhum, né? Mesmo quando colônia, né? Isso aqui funcionava como um grande produtor, né? Com monoculturas extensas, etc., a favor da coroa de Portugal, nem isso se estendeu. Então não adianta você demonizar o agro, porque não é assim que as coisas funcionam. Esse país, ele só fica de pé graças ao agro. Evidente que críticas a pessoas, digamos, que merecem críticas, devem ser feitas. Mas veja bem, quando você fala de agro, você está falando de uma grande maioria de pessoas sérias, honestas, que estão trabalhando para o nosso país, em prol do nosso país, que nos mantém de pé a nossa economia, né? Então, é preciso repensar essa questão. O que mais se fala hoje é em corte de gastos, né? Parece que essa é a bandeira número 1, e que se cortar gastos é a solução do país como um todo, né? Bastou cortar gastos, está solucionado. A pergunta que eu faço é: nós vamos cortar gastos aonde? Aonde se deseja tirar? É para cortar onde? Do Bolsa Família, para tirar de pessoas que estão realmente precisando, passando fome, para cortar do Farmácia Popular? Aonde se faz esses gastos? Porque falar em corte de gastos é fácil. Eu gostaria de saber onde é que se inicia esse corte de gastos. Pergunto, né? Em que momento nós tivemos esses gastos aí que são apontados? Que temos, na verdade, né, em história recente do nosso país, foi um populismo exagerado, inclusive com gastos excessivos. Em ano eleitoral, o que é inconstitucional. E aí se faz todo aquele malabarismo para dizer que havia um superávit maravilhoso, mas quem entende minimamente sabe que não procede. O que mais se fala hoje é em corte de gastos, né? Parece que essa é a bandeira número 1, e que se cortar gastos é a solução do país como um todo, né? Bastou cortar gastos, está solucionado. A pergunta que eu faço é: nós vamos cortar gastos aonde? Aonde se deseja tirar? É para cortar onde? Do Bolsa Família, para tirar de pessoas que estão realmente precisando, passando fome, para cortar do Farmácia Popular? Aonde se faz esses gastos? Porque falar em corte de gastos é fácil. Eu gostaria de saber onde é que se inicia esse corte de gastos. Pergunto, né? Em que momento nós tivemos esses gastos aí que são apontados? Que temos, na verdade, né, em história recente do nosso país, foi um populismo exagerado, inclusive com gastos excessivos. Em ano eleitoral, o que é inconstitucional. E aí se faz todo aquele malabarismo para dizer que havia um superávit maravilhoso, mas quem entende minimamente sabe que não procede. Sim, pode apontar dezenas, centenas, milhares de fatos negativos do governo atual. Isso não qualifica o governo anterior, o governo passado, não qualifica ninguém. Eu acho que a gente tem que ter em mente, penso, que os defeitos alheios não nos qualifica em nada. O que nos qualifica são as nossas qualidades. Então, apontar erros, apontar falhas, não qualifica ninguém. Né? Não qualifica governos, não qualifica nada. Eu acho que a gente precisa pensar nisso, né? É uma questão.
Olha, eu não sei bem quem está pondo fogo, né? Até porque se assim eu soubesse, claro, existem números é, acessíveis para fazer as devidas denúncias às autoridades competentes, né? Para mim não interessa se é do LL, se é do LB, do BB, do KK, né? Aliás, o símbolo do potássio K é muito utilizado nas conversas, né? De, de, de aplicativos de mensagem, né? Para expressar tipo uma gargalhada, né? Não, para mim não faz diferença se é LL, KKK, RR, SS. O que interessa é que está havendo, né, incêndios, grandes desconfianças, suspeitas de que sejam criminosos e esses precisam serem punidos. Agora, que tenha a intenção de se apropriar de terra também me parece bastante evidente. Há que se investigar e que se punam os responsáveis dentro da lei.